Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Duas Bruxas, a Herança Diabólica, filme de terror independente que recentemente chegou aos cinemas brasileiros, muito curiosamente chegou aos cinemas daqui. Tem rolado esse movimento de filmes independentes que vem pra cá. Eu fico muito feliz com isso, né? A gente teve no final do ano passado o Terrifier 2, logo mais, fim do mês, tem o Skinamarink, e agora Duas Bruxas. Eu acho que isso dá uma quebrada maravilhosa nesse tanto de filme enlatado, filme grande, grandes produções de terror. Então é legal dar essa compensada, sabe? Eu acho que é um dinheiro que vale a pena de investir e mostrar para as distribuidoras que tem público para esse tipo de filme. Independentemente de eu ter gostado ou não, aqui no caso dos Duas Bruxas não curti tanto. Eu acho que é um filme que poderia ter sido algo de especial, mas parece que ele se segura. E não estou falando com relação à produção, à grana, nem nada do tipo, mas com relação a como ele desenvolve suas cenas, suas ideias. Ele se contém demais, e quando ele excede, ele é realmente algo. Na verdade, ele quase chega lá. Tem grandes momentos, mas no todo é um filme um tanto quanto tedioso, assim, um tanto quanto previsível. Para mim não é necessariamente uma crítica, mas se você está acostumado a ver filmes de bruxa, essa bruxa monstruosa, essa bruxa comedora de feto, de bebê para se manter jovem, essa bruxa ritualística, demoníaca, etc. Se você puxa os filmes lá de trás, os Mario Bava da vida, você já viu isso antes. E você já viu isso antes muito melhor. Mas assim, já vi coisa muito pior. Quem está acostumado a ver filme de terror sempre cruza com esse tipo de produção, com essas bagaceiras. Eu acho que faz parte, eu acho que é divertido, tirar proveito de alguma forma. É o primeiro longa desse diretor, Pierre Tsigaridze. Isso também é sempre algo legal de se considerar. Ele coescreve o filme com uma de suas protagonistas, a Christina Klebe, que ela faz a Rachel. E esse filme ele se divide em duas partes mais um epílogo. Conta histórias aparentemente desconexas e que depois vão para algum lugar. Leva para um desfecho que, a princípio, ali naquele final que dá até para dividir em duas partes, eu detestei, mas logo na sequência você tem um segmento ali, algumas cenas que são muito, muito fantásticas, de um visual bem impactante, de uma maquiagem ultra sangrenta, e que já deixa claro que vai ter uma continuação, no estilo meio série, no estilo meio desenho animado, assim, tipo To Be Continued, tem um negócio bem assim. Então a gente tem um casal jantando ali no começo do filme, a Sarah e o Simon, a Belly Adams e o Ian Michaels, enquanto ele tá lá decidindo que vinho que eu tomo, não sei o que, esse ou aquele, que vinho que a gente toma, esse ou aquele. Tem uma senhora ali, com um olhar bem maligno, direto pra Sarah. E tipo, eles estão comemorando o fato dela estar grávida. Então claramente aquela mulher, ela sabe que ela tá grávida. E claramente ela quer justamente esse feto, quer, entendeu? Tipo, fica claro. E a partir daí a vida dessa moça muda. Ela passa a ficar transtornada, passa a ter pesadelo, a ver coisas e passa mal, literalmente. E é claro que esse cara não acredita em nada do que ela diz. Então já começam vários desses estereótipos, esses clichês cansados de sempre algo de sobrenatural estar acontecendo com o personagem que a gente, a audiência, sabe que está acontecendo de fato, mas ninguém acredita nessa pessoa, é extremamente cansativo, eles vão lá pro final de semana numa casa no mato com os amigos, mexe lá na tábua de Ouija, tem todo aquele desrespeito com o oculto, aquele desrespeito religioso, aqueles céticos da vida de muitos filmes de terror que desrespeitam, e aí o negócio acontece, e aí o negócio pega, e aí o cara se torna, né, um obsoleto perante o além, perante o outro lado, e justamente isso que acontece, bem, bem, bem estereotipado, assim. Isso não é legal, assim, ainda mais para um filme tão independente, visivelmente independente, podia ser muito mais ousado, muito mais interessante, até porque, em termos de atuação, até que tem uma entrega. Eu acho que as mulheres do filme saem muitíssimo melhores que os homens, que cansam demais, assim, cansam. Tem um personagem masculino nesse filme que você fala, pô, né? Por outro lado, existe todo esse secto de idosas bruxas, assim, que infelizmente não é o foco. Infelizmente o foco é essa molecada sem graça, enquanto que essas bruxas permeiam o filme e entregam aquelas cenas mais videoclípticas, cortadas, aceleradas, cheias de filtro e de ruído, em uma edição ultra frenética que entrega momentos que você fala, pô, olha isso, né? Por quê? Por que não poderia ser isso? Por que o filme tem que ser chato, tedioso? E tem a segunda parte, que tem duas amigas morando juntas, uma delas é uma menina muito esquisita, e que deixa visivelmente a outra desconfortável, pela forma como ela coloca elementos
íntimos de forma muito transparente, muito clara, tipo, visualmente a outra moça fica constrangida mas a gente tem essa fatia do cotidiano delas, a gente tem todas essas informações sendo despejadas, e todo esse lance de bruxaria, que a minha avó isso, que a minha avó aquilo, que eu herdei isso dela, não sei o quê. Sendo colocadas assim de uma maneira muito direta e reta, sabe? E aí tem essa personagem Masha, vivida pela Rebecca Kennedy, que eu pensei muito em Carrie, eu pensei muito, quando eu vi o filme, não tem como não remeter ao Carrie original do Brian De Palma, né, com a Sissy Spacek e tal. E aí depois, lendo sobre o filme, realmente é uma das inspirações do diretor, é um dos laboratórios da atriz, e eu acho isso absolutamente fantástico, assim, quando você para pra pensar, né? Muitos anos depois, Carrie é de 76, tem um filme absolutamente novo, independente, que puxa, visualmente falando, né? Mas ainda assim, é muito legal ter um filme desse no cinema, e que cheguem mais, e que venham mais, e que cada vez mais filmes independentes façam sucesso lá fora, no boca a boca, seja como for, e que aqui cheguem pra gente na tela grande, que é sempre mais divertido de assistir. Semana que vem, ó, vou deixar já o spoiler do próximo Mais Que Horror, é filme de terror brasileiro chamado Medusa. Então, por favor, assista aqui o programa, vamos prestigiar o cinema de terror brasileiro. E esse Duas Bruxas aqui, ele poderia ter sido algo, olha só, mais um filme aí de terror B, mais um filme de terror independente que, pô, é legal de conversar a respeito. Independentemente de eu ter gostado ou não, eu sempre gosto de trocar ideias sobre esses filmes. E me faz pensar qual é que é a curadoria das distribuidoras para trazer esses filmes para cá. É claro que tem uns sucessos evidentes, como foi o Terrifier, né? Mas nesse caso, cara, pô, recentemente teve um filme de bruxa tão fantástico chamado Você Não Estará Só, da Noomi Rapace, que aqui pra gente veio, tipo, via Google Play, se não me engano. Pô, como eu gostaria de ter visto esse filme no cinema. É muito fantástico esse filme. Então, deixa um filme aqui frustrante, mas que eu não deixaria de recomendar, porque eu gostaria de conversar a respeito, mas também deixa um filme absolutamente fantástico pra me redimir, de certa forma, que é o Você Não Estará Só. Mas, ó, uma coisa, antes de ir embora, olha o pôster desse filme, cara. Olha o pôster desse filme. Se esse filme fosse metade do que é esse pôster, rapaz. Mas é isso aí, valeu, tchau.